Estamos no Tratado de Shkalim, na página 13, Daf Gimel, 6 linhas de cima. Então, a gente estudou na página passada que a opinião de Rabbi Shimon Ben Yehuda, no nome de Rabbi Shimon, era que se alguém santificou, designou um animal fêmea para os korbanot de Olá, Pesach ou Hasham, que todos esses 3 sacrifícios eles têm que ser trazidos de machos. Então a gente estudou que, de acordo com a opinião dele, não recai sobre esses animais Gdushat Aguf, ou seja, a gente não considera eles como se fosse que eles próprios poderiam ser sido sacrificados no Mizbeach, e portanto eles só têm Gdushat Damim, ou seja, que o valor deles vai ser usado para comprar algum sacrifício para ser sacrificado no Mizbeach, ou seja, a gente vende esses animais e com dinheiro a gente compra outros sacrifícios. Essa é a santidade que esses animais têm. Agora a Gemara vai voltar a discutir essa opinião. Então fala a Gemara: Chaverai beshem Rabbi Yochanan Rabeivu bar Nargia Amar Kumi Rabila beshem Rabbi Yochanan. Então Chaverai, os amigos, no nome de Rabbi Yochanan, ou Rabeivu bar Nargi falou na frente de Rabila no nome de Rabbi Yochanan. Taima dehen, qual que é o motivo que esse Rabbi Shimon Ben Yehuda sustenta dessa forma? Tanya, a gente estudou numa braita o motivo. Está escrito no Pasuk que se de qualquer animal impuro que a gente não pode sacrificar como sacrifício para Hashem, o que a gente pode fazer? A gente redime, a gente vai lá e redime a santidade, ou seja, ele só tem Gdushat Damim, a gente só pode do dinheiro, do valor dele trazer um sacrifício para o Mizbeach, então a gente vai redimir ele, assim o Pasuk nos diz. Pergunta Gemara: Matalmud lomar tmeia, por que o Pasuk especifica uma beimat meia? Os Mefarshim explicam que lá em volta desse Pasukim já está explícito a halachá, a lei de um animal que é impuro, que é simples, que não recai sobre ele do Shataguf, que ele próprio pode ser sacrificado no Mizbeach. Então, por que o Pasuk retoma e nos diz novamente a lei de um sacrifício de um animal impuro? Então fala Gemara: ela filo tmeia beoto Hashem. Mesmo só se esse sacrifício, esse animal, ele não é realmente impuro, ele é impuro no nome dele, entre aspas, o nome dele é impuro, ou seja, que um sacrifício de Olá ou Pesach ou Hasham, que esses 3 sacrifícios não podem ser trazidos de fêmeas, então colocar um nome de um sacrifício que não pode ser sacrificado fêmea num animal fêmea é como se fosse que o nome dele, o nome do sacrifício está impuro. Então fala agora, a gente não está falando nesse pasuk de um animal impuro, e sim de um animal puro. Porém, ele é um animal, ele fêmeo, ele não é um macho que pode ser usado para ser sacrificado. Então, já que ele é um animal fêmea, não recai sobre ele a Gdushat Aguf, ele só é Gdushat Damim, pode vender ele com dinheiro, sacrificar um novo sacrifício no Mizbeach correto, ou seja, que ele seja um macho. Então assim fala o Chaverai Beshem Rabbi Yochanan. Pergunta a Gemara: Vekasha bedak tive midverich. Fala a Gemara que não pode ser que desse passuca a gente vai aprender a opinião de Rabbi Shimon Ben Yehuda no nome de Rabbi Shimon, porque a gente sabe que em diferentes tipos de regras, diferentes tipos de coisas que pertencem ao Beit HaMikdash, que a gente quer redimir ou vender, tem uma lei que se chama Amadá ve'Harachá. A Torá nos diz que a gente, antes ou durante o tempo que a gente está vendendo esse animal, redimindo a santidade dele, a gente tem que colocar o animal em pé e avaliar o animal. Então essa halachá nos diz que um animal que ele tem uma santidade, na hora que ele está sendo redimido ou vendido, ele tem que estar próprio para ficar em pé. Ou seja, vamos dizer que esse animal morreu, ele já não consegue mais ficar em pé, então a gente já não pode mais redimir ele, porque não dá para lehamid ou leharich, não dá para a gente colocar ele em pé e avaliar ele. Mas a gente estudou em outros lugares, na Masechet Tmurah, no Tratado de Tmurah a gente estudou que a opinião de Rabbi Shimon, ele sustenta que Ha'amadá ve'Harachá, essa lei especial, que para redimir um certo tipo de posses que o Egdesh tem, precisa dessa Ha'amadá ve'Harachá, ele sustenta que isso só se aplica em Kochei Mizbeach.
Ou seja, isso só se aplica em coisas que vão ser sacrificadas no Mizbeach. Já coisas que não pertencem ao Mizbeach, não vão ser sacrificadas no Mizbeach, não tem essa lei de Amadá Verachá. Então pergunta a Gemara, como você pode me falar na opinião de Rabi Shimon, que esse passuco está falando sobre Korbanot que não recaem sobre ele, a Kedushat Aguf, de acordo com Rabi Shimon, se não tem Kedushat Aguf, não tem a lei de Amadá Verachá. E a continuação desse passuco que a gente acabou de trazer, está escrito lá na Torá, que você vai ter que colocar o animal em pé e você vai ter que avaliar ele. Então a gente vê aqui o passuco não está falando de um caso que não recai sobre o animal, a Kedushat Aguf. Então a Gemara fica com uma pergunta sobre esses Haverai Beshem Rabi Yochanan. Diz que não pode ser que a fonte da opinião de Rabi Shimon ben Yehuda vem desse passuca. Agora fala a Gemara uma outra drashá que dá para discursar desse passuca. Rav Zeira Beshem Rabi Elazar lo amar ken ela. Rav Zeira, o nome de Rabi Elazar, ele não falou dessa forma. Ou seja, ele discursou esse passuca de uma outra forma. Ele disse o seguinte: e se você tiver qualquer animal impuro, que você não vai poder sacrificar ele para Hashem no Mizbeach, ele discussou da seguinte forma: qualquer animal ou qualquer korban, qualquer sacrifício que ele não pode ser sacrificado dessa forma em nenhum lugar, ou seja, ele tem algum psul, alguma coisa que impede ele de ser sacrificado em qualquer dos korbanot, nele não vai cair a Kedushat Aguf, e sim ele vai ter Kedushat Damim, que a gente não considera como se fosse que ele poderia ser sacrificado. E portanto, ele não vai fazer Tmurá, como a gente explicou na página passada, que tem um conceito de Tmurá, que se uma pessoa tem um sacrifício, e ele quer colocar algum outro sacrifício no lugar desse sacrifício para tirar a santidade desse primeiro sacrifício, isso só se faz em um animal que tem Kedushat Aguf. Então fala agora, já que esse animal aqui, que ele não pode ser sacrificado em nenhum lugar, não recai sobre ele a Kedushat Aguf, então a gente não pode fazer essa tmurá com ele. Então fala agora, yatzad nekeiva leolá, afapi sheinaru yalekarev kan, ou yalekarev makom acher. Porém, uma fêmea que a gente designa ela para ela ser um sacrifício de olá, ou um sacrifício de Pesach e Hashem, já que tem outros korbanot que eles sim podem ser sacrificados com uma fêmea. Ou seja, um sacrifício de Shlamim, ele pode ser sacrificado com uma fêmea. Então, já que esse animal ele pode ser sacrificado em qualquer lugar, certamente cai sobre ele a Kedushat Aguf. Ou seja, ele está discutindo com a opinião de Rabi Shimon ben Yehuda. Ele está explicando a outra opinião naquela braita. Ele sustenta que não, que já que esse animal pode ser sacrificado em qualquer lugar, então já é suficiente para recair sobre ele o Kedushat Aguf. Porém, o passuco que fala de um animal impuro, não é Dafka, um animal impuro, ou qualquer animal que não pode ser sacrificado em nenhum outro lugar, sobre ele não recai Kedushat Aguf. Pergunta Rababun, Verabibun, Baum Kamerab Zeira, הרי הרווח והנרבה שאינו ראוי לקרב לא כאן ולא במקום אחר והרי הם עושים תמורה. Pergunta a Gemara, eu não entendo. Pergunta Rabi Abun ve Rabi Bun, como você pode me falar que qualquer sacrifício que ele não pode ser sacrificado em nenhum lugar, ou seja, ele tem algum problema nele que ele impede a gente de sacrificar ele em qualquer korban, não recai sobre ele a Kedushat Aguf, ou seja, só a gente não considera como se fosse que ele poderia ser sacrificado no Mizbeach, e o que isso implica? Que não se pode fazer tmurá com ele. Pergunta agora, um rovea venirba. O que é um rovea venirba? Um animal que alguma mulher manteve relações com esse animal, ou algum homem manteve algumas relações proibidas com esse animal. Esse animal, a gente sabe que a halakha é que a gente não pode sacrificar ele no Mizbeach de qualquer forma e maneira. Então pergunta a Gemara, e mesmo assim a gente estudou em outros lugares que pode se fazer tmurá, ou seja, se esse animal recaiu sobre ele a Kedushat Aguf, mesmo que depois algum homem, alguma mulher mantenha alguma relação com ele e esse animal fica não próprio para ser sacrificado no Mizbeach, porém a gente pode fazer com ele tmurá. Então como você me diz
que o quê? Que um animal que não pode ser sacrificado no Mizbeach em qualquer forma e maneira. Não se pode fazer com ele tmurá, ele não tem a santidade de Kedushat HaGuf. A gente vê que no Rovea Venirba, ele sim tem a santidade de Kedushat HaGuf e ele pode se fazer tmurá com ele. Amarlon, afanilo amarte era tmurá mamash. Fala Gemara, eu também não disse, só num animal impuro, ou seja, eu não quis dizer que um animal que a regra não é que um animal que não pode ser sacrificado em qualquer lugar, não tem sobre ele a Kedushat HaGuf e não se pode fazer com ele tmurá. E sim, um animal que é impuro, e por causa daí que ele é impuro, ele não pode ser sacrificado em nenhum lugar, nesse animal a gente não pode fazer a tmurá porque ele não tem Kedushat HaGuf. Porém, outros animais, ou seja, um Rovea Venirba, mesmo que ele não pode ser sacrificado em nenhum lugar, ele tem sobre ele a Kedushat HaGuf, e sim, a gente pode fazer com ele a tmurá, ou seja, pegar um outro animal e colocar no lugar dele, que a gente estudou que os dois animais, eles são santos com Kedushat HaGuf. Fala Gemara, mesmo depois que a Gemara explica essa drachá dele, Vekash Abedá, ainda a Gemara tem uma pergunta sobre ele, Ktive Midverich. Mesma pergunta que a Gemara perguntou antes, a continuação desse passuque é que para redimir a santidade desse animal, a gente tem que fazer Hamadá ve'arachá, a gente tem que colocar em pé e avaliar ele. A gente já estudou antes, que a opinião de Rabi Shimon é que só em Kochei Mizbeach, só sacrifícios que vão para o Mizbeach, eles têm essa lei que a gente tem que colocar ele em pé e avaliar ele para ele poder ser redimido. E já que aqui a gente está falando de um animal impuro, que ele não pode ser sacrificado no Mizbeach, então como que a Torá se refere para ele e nos diz que a gente tem que fazer a Hamadá e a Arachá, a gente tem que colocar ele em pé e avaliar? Nesse tipo de animal, que não tem essa santidade e ele não é designado para ser sacrificado no Mizbeach, a gente estudou no Tratado de Tmurá, que Rabi Shimon sustenta, que não tem essa lei de Hamadá e Arachá. Então, a gente vê que esse passuco não está falando sobre um animal impuro. E agora fica com uma pergunta sobre essa opinião. Alachá é, uma nova Mishnah. Fala Mishnah, Achat lamed yom mesharim et alishka. Fala Mishnah, uma vez a cada 30 dias, então as pessoas que tomam conta do armazém, das moedas, onde eles usam essas moedas para comprar vinho, óleo, farinha, então eles fixam o preço, eles entram em algum acordo com o vendedor dessas coisas, dessa farinha, vinho e óleo, e eles entram num acordo quanto que vai custar para o Beit HaMikdash. E durante esse mês, esse vendedor vai trazendo para o Beit HaMikdash. Fala a Mishnah, o que acontece se o preço sobe e o preço desce durante esses 30 dias? Eles já fixaram o preço para os próximos 30 dias. Quem sai perdendo? Se o preço subiu ou o preço desceu? Então fala a Mishnah. Qualquer pessoa, qualquer vendedor que ele fixou e decidiu e entrou em um acordo com o Beit HaMikdash, que ele vai dar para o Beit HaMikdash uma certa quantidade de farinha por 4, ou seja, 4 se'im para um sela. 4 se'im é uma medida de farinha. Então, para um sela é a moeda da época. Então, ele vai dar 4 se'im para uma moeda. Amdu mishalosh. O que acontece se subir o preço? Agora, uma moeda só compra 3 se'im. Então, esse apegridal, ele tem que dar os 4. Mishalosh amdu midalet, se desceu o preço. Antes, se recebia para uma moeda 3 e agora se recebe 4. Esse apegridal, de novo ele vai ter que dar as 4. Mesmo que eles fixaram antes que ele só vai dar 3, já que desceu o preço, ele tem que dar as 4. Shiat Ekdesh ala Elioná. Porque sempre a mão do Ekdesh, a mão do Beit HaMikdash, sempre ela prevalece. Ou seja, se você faz negócio, se a pessoa faz negócios com o Beit HaMikdash, ele tem que levar em conta que sempre o Beit HaMikdash vai sair ganhando, tanto se o preço subir como ele desceu. Fala agora, fala Mishnah, Imitlia Solet, atlialo, fala mais uma alachá, que esse vendedor vai sair perdendo. Se, caso, essa farinha que ele vendeu, ela bichou, ou seja, não dá para mais usar ela para o Beit HaMikdash. Quem está perdendo? Fala agora, itlialo, o vendedor perde, a gente devolve essa farinha e recebe farinha nova. Normalmente, quando a gente compra alguma coisa em algum mercado, em algum lugar, e a farinha bicha, depois que a gente já decidiu e fez a compra, agora a gente sai perdendo pela alachá, mas aqui não. Aqui no Ekdesh, o vendedor sai perdendo.
A gente não considera a venda finalizada até que a gente sacrifica essa farinha no Mizbeach. Veim ichmitz hayayin, e se o vinho azedou, então a mesma coisa, ichmitz lo. Então o vendedor ele perde. Fala a Mishnah mais uma coisa, e não me cabelo maltava, tinha Mizbeach meratzei, ele não recebe o dinheiro dele. O vendedor não considera a venda dele finalizada para receber o dinheiro dele até que é sacrificado no Mizbeach, e aí já não tem volta, aí deu tudo certo, agora a gente já pode pagar para o vendedor. Fala Gemara, Tani Beshem Rabi Shimon, miad aí o mekablim maoteim, vakoanim zrizimen. Fala Rabi Shimon, a gente já estudou isso em páginas passadas, que Rabi Shimon sustenta não, a gente paga logo para ele. Por quê? Porque já que os kohanim são ágeis e o que eles não vão ficar preguiçosos e deixar a farinha bichar, o vinho fermentar ou qualquer coisa do gênero, quando eles compram, eles logo sacrificam. Então a gente não desconfia que vai acontecer que a farinha vai bichar, o vinho vai fermentar, alguma coisa desse gênero. Então a gente pode logo pagar para o vendedor. Aqui a gente termina o quarto perek do nosso tratado de Shkalim. Vamos começar o quinto perek, Alachá. Fala Mishnah. Eilu hena memunim. Agora a Mishnah vai enumerar 15 pessoas que tomavam conta de certos departamentos do Beit HaMikdash. Então fala Mishnah. Eilu hena memunim. Essas são as pessoas que estavam incumbidas de tomar conta desses departamentos. Shayu HaMikdash, que eles estavam no Beit HaMikdash. Então fala Mishnah. Yochanan ben Pinchas alachotamot. O Yochanan ben Pinchas ele tomava conta dos chotamot. Chotamot são carimbos. Então o que são esses carimbos? Uma pessoa que precisava comprar no Beit HaMikdash farinha, óleo ou vinho, ele ia para uma certa pessoa e lá ele pagava, dava o dinheiro e a pessoa dava como se fosse um recibo para ele, carimbado, que ele pagou. E essa pessoa levava esse recibo e ia comprar nesse outro lugar. Achia ala nesachim. O achia era a pessoa que realmente dava a farinha, o óleo e o vinho para essa pessoa que trazia esse recibo que mostrava que ele já pagou. Então esses são dois. Matia ben Shmuel ala Paisot. A gente sabe que os trabalhos que devem ser feitos no Beit HaMikdash a cada dia, então todos os Kohanim que trabalhavam naquele dia queriam fazer os trabalhos do Beit HaMikdash. Então o que eles faziam? Eles faziam um sorteio. Ficava todos os Kohanim em um meio círculo e tinha uma pessoa que tomava conta desse sorteio que era esse Matia ben Shmuel. E aí tinha todo um trajeto como que eles faziam esse sorteio. Cada pessoa tirava um dedo e eles contavam, iam contando, como agora eu expliquei em diferentes lugares. Então esse Matia ben Shmuel ele tomava conta desses sorteios. Psachie, a pessoa chamada Ptachia alakinim. Essa pessoa tomava conta dos kinim. O que são os kinim? Kinim são os pombos. São diferentes pessoas, tem que trazer pombos do Beit HaMikdash. E eles iam para essa pessoa, eles pagavam, colocavam dinheiro lá na caixinha onde que é o dinheiro desses pombos, e os Kohanim compravam pombos e sacrificavam por eles. Ptach é o Mordechai. Fala a Mishnah que esse Ptach quem era? Era o Mordechai, da Megilat Esther, que a gente conhece. Por que ele era chamado de Ptach? Se o nome dele era Mordechai, por que o apelido dele era Ptach? Fala que ele abria coisas e ele discursava elas, ou seja, ele decifrava coisas muito discretas que as pessoas não entendiam. Ele também conhecia, ele sabia 70 dialetos. Ben Achia al-Cholei Me'ain, tinha um médico no Beit HaMikdash que ele tomava conta das pessoas, dos Kohanim que tinham dor de barriga. A gente já vai estudar na Gemara por que os Kohanim tinham essa dor de barriga. Nechunia, Chofes Shichim. O Nechunia, ele cavava poços de água para as pessoas que subiam para o Beit HaMikdash, Pesach, Shavuot e Sukkot, para eles terem no meio do caminho água para beber. Gvini, cruz. Gvini, essa pessoa chamada Gvini, ele avisava que já chegou a hora de sacrificar o sacrifício do Tamid. Tamid era o primeiro sacrifício que sacrificava no Beit HaMikdash, e só quando amanhecia podia sacrificar. Então tinha esse Gvini que avisava que já amanheceu e pode começar a se organizar para sacrificar o sacrifício do Tamid. Ben Gever, al-Neilat Sharim. O Ben Gever tomava conta das pessoas, dos Kohanim que tinham que fechar as portas. A gente sabe que tinha várias portas do Beit HaMikdash.
e a cada noite se fechava, trancava as portas, de manhã se abria elas. Então esse Ben Gever, ele tomava conta dos portões das portas. Ben Bibi, Bemunela Paquia. Ben Bibi tomava conta das pessoas que faziam os pavios das diferentes velas que tinham no Beit HaMikdash, ou seja, na menorá e etc. Ben Arza, Alatziltzal. Ben Arza tomava conta de um certo instrumento musical, que quando esse instrumento era para que quando ele fazia algum som, então os Leviim sabiam que eles tinham que começar a cantar. Hugras ben Levi, esse Hugras, filho de Levi Alashir, ele era o maestro dos Leviim, tomava conta para organizar o coral dos Leviim, para todo mundo cantar da maneira certa. Beit Garmo, a família de Garmo, Almaselech Mapanim, eles tomavam conta dos pães que colocavam no shulchan, eles sabiam como fazer esses pães, como assar direito esses pães. Beit Aftinas, a família de Aftinas, Almasei Aktoret, eles tomavam conta do Ktoret, que tinha Kimoé, as espécies especiais, etc. Ve Elazar era Parochet, e Elazar tomava conta das cortinas do Beit HaMikdash. Tinha várias cortinas, diferentes portões, entre o Kodesh e o Kodesh HaKodashim tinha cortinas, tinha que vezes que tinha que trocar as cortinas, tinha que costurar as cortinas, então ele tomava conta. O Pinchas, Amalbish, Pinchas tomava conta para vestir os Kohanim, para ajudar eles a vestirem com as diferentes roupas que eles precisavam usar na hora que eles trabalhavam no Beit HaMikdash. Fala, Gemara. Mas antes da gente ver a Gemara, eu queria introduzir que tem duas Mishnayot no Tratado de Yomá que enumera diferentes pessoas. E certas pessoas a Mishnah elogia elas muito, e certas pessoas a Mishnah não elogia eles. Ou seja, fala que a Mishnah nos conta que eles eram Reshaim. Então, tem pessoas que estão lembradas na nossa Mishnah que fazem parte das pessoas que são elogiadas. E tem pessoas que fazem parte das pessoas que não foram elogiadas, que a Mishnah nos diz que eles eram Reshaim. Então vamos ver agora o que a Gemara fala para a gente. Rab Cheskia, Rab Simon e Rabanan. Rab Cheskia, no nome de Rab Simon e Rabanan, eles discutiram. Hadamar, Ksheiri Dor Vador, Baolim Notaleia. A nossa Mishnah não está nos contando de pessoas que estavam na mesma época. E sim, a Mishnah pegou exemplos de pessoas que eram tzadikim. Ou seja, cada um que está enumerado nessa Mishnah era um tzadik que estava em diferentes gerações. A Mishnah quer enumerar todos os departamentos que tem no Beit HaMikdash, mas pegou como exemplo as pessoas que eram tzadikim em cada geração e geração. E o outro Amorá sustenta. Não, esses enumerados estavam todos em uma geração só. Agora fala Gemara. Mande Amar Ksheiri Kol Dor Vador Balimnot. A opinião que sustenta que as pessoas enumeradas na Mishnah são os tzadikim. Então, Al-Kulanu Omer Zechet Tzadik Livracha. Então a gente tem que dizer que todos esses são tzadikim e a Mishnah elogia eles. Ou seja, na Mishnah em Yuma, que também estão enumeradas pessoas dessa Mishnah, o Beit Aftinas e o Beit Garmu, estão enumerados lá na Mishnah e parece lá na Mishnah que a Mishnah não elogia eles. Fala agora, de acordo com a opinião que todas as pessoas enumeradas na nossa Mishnah eram tzadikim, a gente tem que dizer que a Mishnah lá, que se refere ao Beit Aftinas e o Beit Garmu, não como tzadikim, não está se referindo ao Beit Aftinas e o Beit Garmu, e sim à terceira família lá que está na Mishnah, e não sobre a família de Beit Aftinas e Beit Garmu. Manda amar Mishaya beotodor maná mashemodorot. De acordo com a opinião que sustenta que não, que essa Mishnah está enumerando as pessoas que estavam naquela geração. Então a gente não precisa dizer que todas as pessoas são tzadikim. Então certamente a gente pode explicar a Mishnah lá em Masechet Yomá, que tanto o Beit Aftinas como o Beit Garmu, como a terceira família que está enumerada lá, todos eles são Reshaim. Então, Al-Kulanu Omer Beshem Reshaim Irkav, sobre as três famílias que estão enumeradas lá na Mishnah em Masechet Yomá, eles são considerados Reshaim. E sobre que a Mishnah falam que era tzadikim e a Mishnah elogia sobre Ben Katin Vechavirav, que é a outra Mishnah que não era realmente tzadikim. Então, dependendo de como a gente estudar a nossa Mishnah, se a Mishnah pegou e especificou Dafka tzadikim, ou a Mishnah só enumerou as pessoas que estavam em uma geração só, vai variar a explicação na Mishnah lá no Tratado de Yoma.
Então já que a Gemara aqui falou sobre tzadikim, a Gemara continua contando e elogiando os tzadikim. Então fala a Gemara. Amar Rabi Yona, Ktiv, está escrito no Pasuk, Lachen achalek lo berabim, ve'et atzubim echalek shalal. Então o Pasuk nos diz que Hashem vai distribuir para alguém, para lo, uma certa pessoa, berabim, também para essa certa pessoa e para os alunos dele, ele vai distribuir o que? Olam haba. Ve'et atzumim, e outro tipo de pessoas que são fortes, echalek shalal, ele vai distribuir para eles com riquezas desse mundo. Quem é essa pessoa? Zé Rabi Akiva. A pessoa aqui, Hashem vai distribuir para ele Olam Haba, para os alunos dele Olam Haba, é Rabi Akiva. Por quê? Por que Rabi Akiva era tão grande? Sheitkin, porque ele fixou Medrash, Alachot, Ve'agadot, ele fixou diferentes partes da Torá oral, como certas Mishnayot, ele compilou elas num livro só, certas Alachot e certas Agadot. Fala Gemara, mas tem aqueles que nos diz que não foi Rabi Akiva que fixou esses certos livros, e sim foram Anshei Knesset Agdolá, os grandes legisladores da época, não foi especificamente Rabi Akiva. Ela mata quem dizer que Rabi Akiva fixou Klalot u Pratot. O que são Klalot u Pratot? Klalot são regras e são detalhes da regra. Klalot, em alguns lugares que a gente estuda, Klal Amar Rabi Akiva. Rabi Akiva fixou uma regra. E Pratot, a gente estudou em outro lugar da Gemara, que Rabi Akiva, ele discursava cada letra e cada kotz. A gente sabe que tem letras na Torá, que ele tem uma coroa em cima dela. Então, cada coroinha, Rabi Akiva discursava grandes leis e alachot disso. Então, sobre esses Klalot e Pratot, essas regras, e esses discursos, ele e os alunos dele vão ganhar Olam Haba. Amar Abaval Ktiv, Abaval disse que está escrito no Pasuk, Mishpachat Sofrim Yoshvei Yavetz. Matalmud Lomar Sofrim. Pergunta a Gemara, está escrito que tinha certas famílias que eram chamadas de famílias Sofrim. Sofrim que contavam. Pergunta a Gemara, o que quer dizer contavam? Por que essas famílias eram chamadas de pessoas que contavam? Ela, Shasuet a Torá Sforot Sforot. Eles fizeram a nossa Torá números. Ou seja, fala agora, eles enumeraram várias alachot da Torá. E que isso é tão importante? Porque assim, se a gente tem números, a gente pode lembrar as alachot de forma mais simples. Como, por exemplo, Hamishá lo itromu trumá. Tem uma Mishnah em Masechet Trumot que diz que 5 pessoas não podem separar a trumá. Diferentes motivos, mas se a gente lembra o número 5, é mais fácil para a pessoa lembrar quantos são as pessoas que não podem separar a trumá. E assim por diante. Tem 5 coisas, 5 tipos de massas que são obrigados de separar a halá. Halá é uma parte da massa, ou um de 24, ou um de 48 da massa, que a gente dá para o Kohen. Mais um número que eles deram, que são 15 mulheres que elas isentam a outra mulher que está casada com o mesmo homem de fazer o ibum. Ou seja, a gente sabe que se tem 2 irmãos e um irmão que estava casado e ele não teve filhos, e aí quando ele falece, o irmão dele, de lado de pai, ele tem que ou casar com a esposa desse primeiro irmão, ou fazer a chalitza, que é um processo de separação entre esse irmão e essa mulher. Porém, a gente sabe que tem uma halachá, que se essa mulher é uma ervá, é uma mulher proibida para esse irmão, ou seja, vamos dizer que ele casou com a filha do irmão dele, com a sobrinha dele, então o pai não pode casar com a filha, então ela está isenta de ibum, ela não precisa ou não deve casar com o pai dela, mesmo que tenha a mitzvah de ibum, nesse caso não se aplica. A Mishnah nos inova que mesmo que esse irmão ele está casado com 2 mulheres, tanto com a sobrinha dele e com mais uma mulher, tanto a sobrinha, tanto a filha desse irmão, como a tzará dela, outra mulher casada para esse homem, são pturot, são isentas do ibum. E tem 15 mulheres que isentam a mulher que está casada com o marido dela a não fazer o ibum. Então, de novo, um número. 36 kritot batorá, mais um lugar que a gente encontra números, que a Mishnah enumera 36 aveirot, que se a pessoa transgride, ele recebe o castigo de karet.
Mais um número, Shloshai Davar, Nemru Benivlat Ovataor. A gente sabe que qualquer animal que morre sem shchita, ele é tamé, ele é impuro, ele tem a tumá de neveilá. Porém, uma ave que morre sem shchita, ela não tem a impureza de neveilá, e sim, só uma pessoa que ingere, come essa neveilá, ele vai ter a tumá. Então tem 13 alachot que foram faladas sobre essa neveilá de uma ave pura. Mais um lugar que a gente encontra números, Dalet Avod Nezikim. A gente sabe que tem 4 pais, ou 4 fontes, onde todos os Nezikim, todos os prejuízos estão debaixo desses 4. Ou seja, tem 4 regras, tem o Shor, Bor, Mave e Ever, tem o boi, tem o poço, e tem o fogo, e etc. E tal. E todos os outros prejuízos que as posses da pessoa podem prejudicar, então são debaixo desses 4 regras. Mais um lugar que a gente encontra números, Avot Melachot Arbaim Chaserechat. A gente sabe que tem 39 trabalhos que não se pode fazer em Shabbat. Então fala agora que essas famílias, eles inovaram esses números para as pessoas poderem lembrar todas essas leis. Amar Rabbi Eliezer Ktiv Ezra Cohen Sofer. É escrito que Ezra Cohen também era uma pessoa que numerava. Sofer. Mata Mudlomar Sofer. O que quer dizer que ele numerava? Ela que Shem Shei Sofer B'divrei Torah, do mesmo jeito que Ezra, ele contava as letras da Torá para saber quantos tem. Kachaya Sofer B'divrei Chachamim. Ele também contava todas as leis que os Chachamim impuseram. Rab Chagi, Beshem Rab Shmuel Bar Nachman, diz Rab Chagi no nome de Rab Shmuel, o filho de Nachman. Arishonim, os sábios, os primeiros sábios, Charshu, eles araram a terra, Vezaru, e eles plantaram, Nichshu, Vekischu, Idru, todos esses são linguagens de limpar as plantas para não ter nenhuma erva, nenhuma espécie que atrapalhe o crescimento delas. Adru, eles cortaram todas as coisas, as coisas que atrapalham o crescimento delas. Katzru, e depois que ele já cresceu a plantação, eles cortaram para a gente. Amru, eles juntaram a plantação. Dashu, eles tiraram a parte boa da plantação para a gente comer, ou seja, separaram a parte ruim do grão, da parte boa do grão. Zaru, eles jogaram os grãos para cima, para todas, com o vento, tirar todas as partes que não podem ser ingeridas. Bareru, depois que juntaram todos juntos, eles separaram entre ainda as partes ruins que sobraram dentro dos grãos. Tachnu, eles moeram os grãos. Irkidu, eles peneiraram eles. Lashu, eles fizeram a massa. Kitfu, também é mais um processo que a massa passa. Veafu, eles assaram a massa. Ou seja, todos esses são um exemplo daqui que os sábios fizeram para a gente, que eles compilaram livros e explicaram da melhor forma possível a nossa Torá. Veanu em lanu malechol. E mesmo assim, quando a gente chega para as marot, depois que está tudo explicado e tudo mastigado para a gente não consegue entender e comer da forma certa. Ou seja, mesmo que eles se esforçaram, a gente não se esforça o suficiente para receber o que eles herdaram para a gente. Rabba Bar Zimna, Rabba Bar Zimna, no nome de Rab Zeiri, ele diz para a gente: In havun kadamain malachin. Se os sábios das gerações passadas eram considerados anjos, Anan Bnei Enash, então nós somos também considerados pessoas. Ve'in havun Bnei Enash, e se a gente olha para eles como pessoas, eles eram pessoas, Anan Hamrin, nós somos burros, ou seja, animais. Amar Ravmana Ba'i Shaita, Ravmana disse naquela hora: Amrin afilo que Hamrate de Rapinchas Ben Yair lo idminu. E não só que a gente não, nem se parece como o burro de Rapinchas Ben Yair. Agora vai explicar para a gente quanto especial era o burro do Rabi Pinchas Ben Yair. Uma das explicações dessa Gemara é do jeito que a gente se relaciona para os sábios da geração passada. Se a gente olha para eles como anjos, se a gente tem respeito por eles, então a gente também somos considerados pessoas. Mas se a gente olha para os grandes sábios
das gerações passadas. Não, eles eram pessoas simples, não sei o quê. Então, aonde que a gente está? Que nível a gente está? A gente está num nível de animais. Agora fala, Gemara. Chamrata de Rav Pinchas ben Yair, o burro de Rav Pinchas ben Yair, o que aconteceu com ele? Ganavta listai beleilaia. Vieram ladrões e roubaram o burro de Rav Pinchas ben Yair. Avdat mira, eles esconderam ele. Gabun, Tlataniomi, 3 dias eles esconderam o burro. Veloitama klum, e o burro não queria comer de jeito nenhum. Davam para ele comida e o burro não queria comer. Por que ele não queria comer? Porque o burro, entre aspas, era um tzadik. Já vamos explicar o que quer dizer o burro é tzadik, ele não entende de nada, mas o burro, ele não queria comer de coisas roubadas. Batar Tlataniomi, depois de 3 dias, Imlichu, Mechazarta, eles decidiram devolver o burro. Que burro estranho! Melhor que a gente devolva ele para que ele não morre dentro da nossa caverna, vai ficar tudo fedido com o cadáver de um burro. Afkuna, tiraram ele da caverna, mandaram ele embora. Aslat vekamatla altara demara. Então o burro voltou para o portão do dono dele, voltou para a casa de Rav Pinchas ben Yair. Shrayit menakt. Ele começou a gritar, ele começou a pedir para alguém abrir a porta, o burro. Amarlon, então Rav Pinchas ben Yair disse para as pessoas que trabalhavam na casa dele: Patrun ladá lufta, abrem a porta para esse burro que, coitado, de tlat yamin, de lotama klum. Rav Pinchas ben Yair sabia, esse burro, coitado, ele não comeu nada 3 dias. Patrun lá, abriram a porta para ele, e aí o burro entrou. Amalon, então Rav Pinchas ben Yair disse para os servos dele: Yavu lá, klum, dão para ele alguma coisa para comer, teichon, para ele que ele possa comer. Yavun kuma seorin, deram para ele cevada para ele comer. Velobait lemeichal, ele não quis comer. Amrin lei, rebe, lobait lemeichal. Os trabalhadores lá, os operários da casa dele, vieram para o Pinchas ben Yair e falaram: rebe, ele não quer comer, o burro não quer comer. Amalon, ele perguntou para eles: Metak menino, será que a comida está bem feita? Ou seja, não tem más espécies entre a cevada? Amrulei, está bem, a gente escolheu bem os grãos. Amalon, varmitum dmai, será que vocês separaram o dmai? O que é o dmai? O dmai era que a Chachamim nos disseram que os amei haaretz, as pessoas que não são muito, ou Chachamim, ou não são muito religiosas, eles só tinham medo de truma, ou seja, eles só separavam da plantação deles, ou do trigo, cevada deles, só a truma. Os outros maasrot, o que tinha que dar para o Levi, eles não separavam. Agora explica por que eles faziam essa diferença. Mas sem maaser, é proibido comer, é tever, não pode comer a plantação de Tuai, Seurim, etc., sem separar o maaser. Então, mas já que a gente não tem certeza que essas pessoas não separam o maaser, a gente desconfia. Então, Chachamim fixaram. Então, agora, mesmo assim, agora fala pra gente em outros lugares que a maioria desses ameiares, eles sim separavam o maaser. Mas de qualquer forma, Chachamim, eles desconfiaram. Eles falaram que qualquer pessoa que compra trigo, cevada, etc., de alguma amaret, uma pessoa que não é tão religiosa, ele tem que separar o dmai, ele tem que separar esses masrot que estão faltando. Isso é chamado de dmai, a gente chama damai. O que é isso? Ou seja, a gente não tem certeza se foi separado o masrot ou não foi separado os masrot. Então perguntou Rav Pinchas ben Yair: será que vocês separaram esses masrot? Amrun lei, eles responderam para ele: Lokei nalfunebi, será que o Senhor não ensinou para a gente que o que? Alokeach zera lebeimá, uma pessoa que compra grãos para um animal, o que machlorot, ou farinha para usar no processamento de peles, de couro, shemen leor, ou ele comprou óleo para iluminar a casa dele, patur minadmai. Chachamim disseram, obrigaram a gente a separar esses masrot, que a gente desconfia, talvez o amaret não separou, somente se a pessoa vai ingerir essa comida. Mas se ele comprou para dar para os animais, ou para usar no processo do couro, ou para usar para iluminar a casa dele, ele é isento de dar o dmai.
Então perguntaram os alunos de Rabi Abdenair, você nos disse que se a gente compra para dar para o animal, a gente não precisa separar o Dmai. Então o que você está perguntando para a gente agora? Se a gente separou o Dmai dessa cevada que a gente está dando para o seu burro? Amalon, então ele disse para eles, tá aqui que eu vou fazer para esse burro, coitado. Que ele se costuma com ele mesmo um costume muito rigoroso sobre Masrot, ou seja, o burro é Mahmir, o burro ele costuma de uma forma muito rigorosa nas alachot de Masrot. Então os trabalhadores lá separaram o Dmai e o burro comeu. Então essa Gemara tem várias explicações. O que quer dizer que o burro não entende nada? Como dizer que o burro ele não queria comer de uma coisa que não separaram o Dmai? Como que ele sabia e ele sentiu que não separaram o Dmai? Então um dos mefarshim explica, vi que trazem do Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, que ele explica que se a pessoa se santifica até um certo ponto que ele cuida das alachot tão forte que isso contagia ou mashpia sobre as posses da pessoa. Não só ele fica uma pessoa santa, e tanto as posses da pessoa ficam santos, e aí a própria santidade que tem no burro da pessoa, ela já sente que a coisa não foi separada Dmai dela e ele não consegue comer desse Dmai. Ou seja, isso é uma prova para a pessoa. Quando a pessoa se santifica, então todos os arredores dele recebem essa ashpah, que eles querem também ser santos e não transgredir nenhuma transgressão da Torá. E se o burro é assim, certamente os membros da família da pessoa recebem essa influência, que se a pessoa se cuida tão bem das alachot, então de modo automático as pessoas ao redor dele, mesmo as posses da pessoa, recebem essa influência. Fala Gemara, a gente estou na Mishnah que Psachia Alakinim, que o Psachia, que era o Mordecai, ele era enumerado, tomava conta do departamento dos quinim dos pombos. Se uma mulher ou um homem precisavam trazer esses pombos para sacrificar, ele tomava conta disso. Fala Gemara, vamos ver como que esse Ptachia, ele era tão esperto e ele sabia decifrar grandes códigos. Fala Gemara, ele sabia 70 línguas. Tani, Sanedrin שיש בשניים שיכולים לדבר וכולם ראויים לשמוע, tribunal que tem dentro dele duas pessoas que sabem 70 línguas, falar 70 línguas, e o resto todo entende as 70 línguas, então então esse Sanedrin pode julgar, esse tribunal pode julgar. Gimel, se tem 3 pessoas que sabem falar 70 línguas, já é um nível maior, já é um tribunal médio. O primeiro tribunal ele pode julgar, mas não é um tribunal tão bom. Esse segundo tribunal que já tem 3 pessoas, ele já é um tribunal médio. Dalet areizu chachamá, se tem 4 pessoas aí é um tribunal esperto, ou seja, é um muito bom tribunal. O Beyavna e o Badalet, agora nos conta que na cidade de Yavna, no tribunal, tinha 4 pessoas que sabiam falar 70 línguas. Benazai, Benzomá, Bechachinai, Verabeleze, Bematia. Esses 4 sabiam as 70 línguas. Amarabi Pinchas. Agora a Gemara volta a contar pra gente como que o Ptach era esperto em decifrar códigos. Uma vez aconteceu que a terra de Israel ficou seca, não choveu. Eles tinham que trazer o sacrifício do homem. A gente já estudou várias vezes que no segundo dia de Pesach trazia um sacrifício de cevada no Beit HaMikdash para permitir toda a plantação desse ano para ser ingerida. Já que não tinha, esse ano estava seco e não tinha de onde trazer o homem, e tinha entre eles Hadilem, uma pessoa que não sabia falar, uma pessoa que era mudo. Ele colocou esse mudo, queria mostrar para eles aonde que tem cevada para colher. Então o que ele fez? Ele não podia falar, então ele colocou uma mão dele em cima de um telhado
E a outra mão dele, ele se colocou em cima de uma cabana que ela não tem telhado, ou seja, ela é feita dessa maneira. Uma parede se apoia na outra parede, sem teto. Uma mão ele colocou em cima do telhado e uma mão ele colocou em cima dessa cabana. E ninguém entendeu o que ele quis dizer. Aí tira o caminho de Psachia, então eles trouxeram eles na frente desse Ptachia, que ele sabia decifrar os códigos. Amar Lehu, ele disse para eles, It atar de mitkaria gagot tzrifim ou tzrifim gagot? Será que tem algum lugar que chama gagot tzrifim ou tzrifim gagot? Ou seja, telhados com essas cabanas, telhados, telhados, cabanas? Então falaram, aí eles lembraram que tem um lugar que chama dessa forma, eles foram para esse lugar, eles encontraram a cevada. Que a gente vê que Ptachia, ele era muito esperto em decifrar esses códigos. Amar Rabi Yosef ben Abibun conta outra história que aconteceu. Pamachat nishdav kol haolam kulo. Outra vez não estava seco, mas estava muito quente, muito calor, e tudo apodreceu, toda a plantação apodreceu. De novo não sabiam de onde trazer a cevada para sacrificar esse sacrifício do homem. E tinha um mudo, de novo, que ele colocou a mão dele no olho dele, e a outra mão ele colocou na fechadura da porta. E eles não sabiam o que ele quis dizer, o que quer dizer olho e fechadura. Aí Tino, legabei Ptachia, trouxeram ele na frente de Ptachia, Amalon itatad de mitkaria en socher. Será que tem algum lugar que se chama en socher, o olho da fechadura? Então, o socher aino, a fechadura do olho, quando eles foram para esse lugar, eles encontraram a cevada, ou seja, ele decifrou que esse mudo quis dizer que naquele certo lugar tinha cevada para ser colhida. Então esse Ptachia, ele tomava conta dos quinim, uma pessoa que precisava trazer sacrifícios de pombos, ia para ele, dava as moedas e comprava os pombos. Fala agora, Gibel Nashim viu Kineia. 3 mulheres trouxeram pombos, ou seja, trouxeram dinheiro para sacrificar pombos. Achat omeret le'einati. Uma disse que ela está trazendo esses pombos para Einati. Então, Einati pode ser explicado como Ma'ayan, como uma fonte. Ou seja, a gente sabe que se uma pessoa ele quer dar um presente para o Beit HaMikdash e sacrificar pombos, ele traz só pombos de olá. Porém, uma mulher que saiu dela sangue, ou seja, ela menstruou. Então, na época da Gemara, não hoje, não como a lei é hoje, na época da Gemara tinha 3 etapas. Uma mulher que começou a ver sangue, então ela conta 7 dias, não limpos, ela continua vendo sangue por 7 dias. Conta 7 dias, ela vai no mikve e ela fica pura. E aí, depois desses 7 dias, começa uma época de 11 dias. Nesses 11 dias, se a mulher tem várias leis, mas uma das leis é que se ela vê sangue 3 dias consecutivos, ela vira uma zavagdolá, assim que ela chama. E essa zavagdolá, ela tem que trazer korbanot, sacrifícios de pombos para o Beit HaMikdash. Um deles é um sacrifício de hatat, e o outro dos pombos é um sacrifício de olá. Então fala que essa mulher veio e falou que ela está trazendo o sacrifício por causa da fonte dela. Então, no começo eles entenderam, a gente vai ver na Gemara a seguir, que os Kohanim entenderam que ela quis dizer que a fonte de sangue dela, ou seja, ela quis falar de um modo bonito, que ela viu sangue 3 dias consecutivos. E assim, a segunda veio e trouxe pombos e falou que ela está trazendo pombos para o mar dela, ou seja, os Kohanim também entenderam o que quer dizer o mar dela, que o sangue saiu dela como o mar. E a terceira falou que ela está trazendo esses pombos para a Zavá dela. Zavá é certamente o nome da mulher que viu sangue 3 dias. Zavá é uma coisa que despeja, ou seja, ela quis falar que ela viu sangue 3 dias. Então o que aconteceu? Zusha omeret Einati, a mulher que falou que ela está trazendo esses pombos para Einati, para a fonte dela, sabe Neymar, os Kohanim pensaram que Shofat, que Ma'ayan, que ela viu tanto sangue que pareceu para ela como se fosse uma fonte de água corrente.
Amarlon, aí Ptachia falou para eles, não, vocês estão errados, não é isso que ela quis dizer. Vocês não sabem decifrar bem o que ela quis dizer. Be'aina sakant, ela teve algum perigo com o olho dela, e agora ela passou esse perigo. Ela quer trazer um presente para Hashem, para agradecer que ela passou esse perigo. Zushomer de Amati, essa que falou que ela está trazendo os pombos para o mar dela, Savri Neymar, os Kohanim pensaram que ela quis dizer Shofat Keyam, que ela viu tanto sangue como um mar. Amalon, Ptachia disse para elas, Beyama Sakant. Não é isso que ela quis dizer. Ela quis dizer que ela passou pelo mar e ela passou um perigo, e agora ela quer agradecer a Deus com 2 pombos. Zushomer de Zivati, essa terceira que falou que ela está trazendo para Zivá dela, sabe bem, mas Zavá Mamash, essa é uma mulher que é uma Zavá, esse é o nome dela, que é uma mulher que o sangue despejou dela. Amalon, então Ptachia disse para a gente, não, Zeev Balitolet Bna, um lobo veio pegar o filho dela e ela conseguiu salvar o filho dela do lobo, então ela veio agradecer. Ou seja, Ptachia veio mostrar para a gente como Ptachia era esperto em decifrar o que as pessoas queriam dizer. Fala Gemara Benachia, a gente citou na Mishnah que tinha um médico no Beit HaMikdash, que ele tomava conta das pessoas que tinham dor de barriga, dos Kohanim que tinham dor de barriga. Pergunta a Gemara, por que os Kohanim tinham dor de barriga? Fala a Gemara, deixa eu a Kohanim al-Chimifim. Os Kohanim andavam no Beit HaMikdash descalços. A gente sabe que não pode entrar com sapatos no Beit HaMikdash. Eles andavam descalços no chão frio, que era feito de mármore. Eles bebiam e eles comiam o quê? Carne. Comiam o dia inteiro carne. Por quê? Porque tinha vários korbanot e eles tinham que ser comidos em 1 ou 2 dias, então tinha muita carne, então a única coisa que eles comiam era carne. Eles bebiam água em vez de beber vinho. Então então eles chegavam até algum tipo de doença no estômago, ou seja, eles tinham dor de barriga. Então, Ve'ave Yadai, se Benachia sabia, Haiden Hamar Tev Lemeaya, Haiden Hamar Samam Lemeaya. Ele sabia qual dos vinhos era bom para o estômago e qual dos vinhos não fazia bem para o estômago. Então, cada Kohen que ele sentia alguma dor de barriga, ele ia para esse Benachia, ele dava um certo vinho que chegava a curar ele. No próximo Daf a gente vai discutir mais sobre essas pessoas que tomavam conta dos diferentes departamentos no Beit HaMikdash. Fica com a gente para o próximo Daf.